Última questão, perdão, meu amor. Última questãozinha pra gente falar uma gotícula de coisas novas. Tu fez a 1.16 primeiro? Sim. Porque a 1.16, se tu fizer e olhar pra ela com carinho, ela de certa forma te mostra o que tá dando errado na 1.17. Vamos entender. O gráfico mostra a função, em função do tempo, o valor da corrente I através de um condutor. Sendo que Q é a carga elétrica que circulou no interior no intervalo de 0 a 4 segundos. A carga elétrica que circulou no intervalo de tempo de 4 a 8 segundos foi... Ele quer saber quanto de carga circulou nesse condutor entre 4 e 8 segundos, não é? Ou de 4 a 8 segundos. Concordam comigo? Galera, presta atenção. Se eu quisesse calcular a quantidade de carga nessa região, que ele não perguntou, né, mas só por curiosidade, seria, o I é quanto? 0,4. A carga eu quero descobrir. Quanto tempo se passou de 0 até 4? 4 está dividindo, passa multiplicando, 1,6 Coulomb. Que diferença houve daqui para cá? O I mudou, né? Porque o tempo é o mesmo, concorda comigo? 4 segundos e aqui é 4 segundos. No começo o I era 0,4, mas foi caindo até chegar em 0. Se eu fosse fazer essa mesma conta, é claro que eu vou errar, porque eu estaria usando o 0,4 que era a corrente inicial, mas não é a corrente final. Como é que eu vou sair dessa história? Como é que eu vou calcular a quantidade de carga nessa região? 1,6 é a área do quadrado 0,4 por 4. Tem que fazer a área do triângulo. Se eu faço 4 vezes 0,4 dá 1,6, não dá, galera? Coincidentemente, a área deste quadrado equivale à quantidade de carga. Então eu posso calcular a área do triângulo para calcular a quantidade de carga. Agora olha só o que eu vou te falar. Este raciocínio que o amigo acaba de nos brindar é um raciocínio que vai acontecer na física A, na física B, na física C, na física D, e todo momento vai acontecer. Se tu pegar a mãe agora, nas próximas vezes que isso for acontecer, tu já vai te tocar. Quer ver um exemplo? O carrinho tem uma certa velocidade com o passar do tempo. Tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. Tu vê, ó, a velocidade do carrinho era 4. Coincidência. E o carrinho ficou 4 segundos nessa velocidade. Só que depois a velocidade do carrinho foi caindo. E no 8º segundo o carrinho parou. Calcular o quanto o carro se deslocou aqui é fácil, né? É só usar a velocidade igual a distância sobre... É o mesmo cálculo, na verdade. Velocidade é distância sobre tempo. Vai dizer que a fórmula não é a mesma coisa. É igual o cálculo. Só que quando eu for calcular aqui, quanto o carrinho andou do 4 a 8 segundos, essa fórmula vai funcionar? Não. Tu vai ter que lembrar que para calcular a distância no gráfico velocidade versus tempo, eu tenho que calcular a área. Professor, eu vou ter que decorar? Não, gente, ó, velocidade vezes tempo é a distância. A própria fórmula que ajuda a pensar sobre isso. Isso vai acontecer em N casos. Então tu vê, eu só calculei o primeiro para te mostrar que a carga era igual a área. Já que eu quero a carga entre 4 e 8, é a área de um triângulo. Como é que é a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Quanto mede a base? 4. E a altura? 0,4 sobre 2. 1,6 dividido para 2, 0, ah, claro que tinha que ser a metade, pô. A corrente começou com o valor original, mas terminou em 0. Seria o equivalente que a corrente fosse 0,2 o tempo todo, uma média. Então, bacana o amigo ter percebido que a área era a carga. Por que eu digo isso? Eu poderia na aula ter cantado a pedra para vocês, tá? Eu poderia na aula ter cantado a pedra. Galera, ó, no gráfico I por T, corrente por tempo, se tu calcula a área, tu calcula a carga. Só que aí eu não te daria a chance de tentar resolver o problema por conta própria. E quando o cara se toca sozinho da solução de um problema, é pra sempre, lembra? Certo? Ótima questão, galerinha. Qual é a letra? Eu tenho.
Se o tempo mudasse, não fosse... Como é que não tem? Vou ler de novo. Sendo que a carga elétrica que circulou no intervalo de 0 a 4, a carga elétrica que circulou no intervalo de tempo de 4 a 8 segundos... Ele chamou 1.6, ele chama o 1.6 de... Ele chama de quê? Então tem que perceber que um é metade do outro. Ah, entendi. Olha só. Ele chamou... Então tá, agora vamos lá. Sendo que a carga elétrica que circulou no intervalo de 0 a 4, ele chamou isso aqui de quê, né? E é justamente a letra que a gente usa, né? Talvez isso tenha travado. Aí a gente chegou a esse outro valor, que linha? 0,8C. Ele quer saber o que linha são quantos Qs. Não é isso? E já que o que linha deu a metade, concorda comigo? Eu posso dizer que é equivalente a Q sobre ou que linha, essa nova quantidade é 0,5 Q. É verdade. Então tu vê, o cálculo estava correto. Mais uma vez tivemos que ter uma interpretação de texto bacana para poder chegar no gabarito, que é a letra C. E dessa vez foram os próprios alunos que me ajudaram com a interpretação. Eu li e nem enxerguei nada, fui seco. Sorte a minha que não tinha no gabarito 0,8 Q, que eu não ia nem olhar que o C tinha trocado o Q, eu ia assinalar bem feliz e creu. Vocês me salvaram, obrigado, hein? Deixa eu ver. Em muitos cursos, tá? O que vai acontecer agora, para quem usa outros materiais clássicos, o material da Positiva ele é moderno, mas os materiais clássicos, essa aula que eu vou te dar agora só aconteceria lá no meio do ano. Eu acho bacana, por quê? Porque tu começa trabalhando com coisas mais palpáveis do teu dia a dia e a parte que é chata de eletrostática mais abstrata vai acontecer só daqui a pouco, quando tu estiver mais maduro ao longo do ano. Então vai ser bem divertido agora. Vamos dar uma olhada aí na continuação da eletrodinâmica.